Olá, seja muito bem-vindo a mais este módulo aqui do nosso treinamento, desta vez falando sobre os equipamentos de proteção, que se dividem em duas classificações principais: os equipamentos de proteção coletiva e os equipamentos de proteção individual. Mas seu objetivo principal nesse caso é comum: proteger aí a integridade física do trabalhador para que ele não se envolva em possíveis acidentes de trabalho. O primeiro, o equipamento de proteção coletiva, como o próprio nome diz, são aqueles dispositivos ou equipamentos e providências que são adotadas no ambiente de trabalho com o objetivo de prevenir os acidentes, preservando aí a saúde do grupo, como um todo, vamos dizer assim, sendo esta a principal diferença conceitual de um EPI e um EPC, como verificaremos aí a seguir. Como exemplo de equipamento de proteção individual, nós temos os sistemas de exaustão das fábricas e dos ambientes de trabalho, o próprio sistema de hidrantes utilizado aí para os sistemas de combate a incêndio e emergência, as placas de sinalização, os extintores, as proteções das máquinas e várias outras aplicações que são justamente destinadas a proteger todo o grupo de trabalhadores no ambiente, evitando aí que os acidentes de trabalho aconteçam. Já o equipamento de proteção individual, como o próprio nome diz, é aquele que é de uso individual com o objetivo de prevenir os acidentes e preservar a saúde de um único indivíduo por vez. Para cada atividade nesse caso, vai existir aí a aplicação de um equipamento de proteção individual adequado. Seu uso ele sempre deverá ser inquestionável, justamente pelo fato de que o EPI ele salva a nossa vida quando nós estamos diante de uma situação de um acidente. O EPI ele muitas vezes ele evita a potencialização inclusive do risco e da gravidade de um acidente, amenizando a exposição do nosso corpo, do nosso organismo ao tipo de energia a qual nós estamos nos submetendo. Por exemplo, quando nós nos expomos ao ambiente de ruído e utilizamos uma proteção auditiva, nós fazemos com que aquela fonte de energia que está sendo submetida ao nosso organismo seja minimizada, ou seja, minimizamos o impacto e possivelmente as consequências e as lesões quando estamos fazendo uso do equipamento de proteção individual. Uma máscara também, num ambiente que possui muita poeira ou substâncias químicas que emanam gases ou vapores, muitas vezes ela evita com que aquele contaminante ele possa ser absorvido pelo nosso organismo, evitando possíveis problemas de saúde, doenças ocupacionais e assim por diante. Então, é de extrema importância realmente que nós nos conscientizemos com relação à utilização dos equipamentos de proteção individual, com relação às empresas também de fornecer os equipamentos de proteção adequados para o seu trabalhador, sempre cobrando e exigindo o seu uso por parte do mesmo, o que deve ser inquestionável, porque, como eu disse, o equipamento de proteção é o que vai proteger aí o nosso trabalhador. Então, nós temos a responsabilidade tanto quanto empregador, como por exemplo, de adquirir o equipamento adequado, de acordo com o risco de cada atividade existente, exigir por parte dos colaboradores realmente a utilização do equipamento, fornecer ao trabalhador somente aqueles EPIs que são aprovados pelos órgãos competentes aí em matéria de segurança e saúde no trabalho. Temos o dever também como empresa de treinar e orientar os nossos trabalhadores sobre o uso adequado dos equipamentos de proteção, assim como a sua guarda e a sua conservação, e temos também que substituir os equipamentos quando eles possivelmente forem extraviados ou quando estiverem danificados, e responsabilizar-se inclusive pela higienização e manutenção periódica dos EPIs. E qualquer alteração que possivelmente o tornem impróprio para uso, deverá ser feita uma comunicação formal ao Ministério de Trabalho e Emprego, que deverá tomar aí as devidas precauções com relação à empresa fornecedora do equipamento de proteção individual. E também nós, como trabalhadores, ou seja, você trabalhador, também tem as suas obrigações com relação ao uso do equipamento de proteção individual, como por exemplo, utilizá-lo apenas para a finalidade que ele se destina, responsabilizar-se pela sua guarda e pela sua conservação, para que você não seja pego de surpresa na hora de utilizar o seu equipamento de proteção individual, ou seja, ele deverá estar em boas condições de uso se você guardar
cuidá-lo, se você conservá-lo da forma correta, não deixá-lo jogado de qualquer jeito, acondicioná-lo em um saco plástico, uma bolsa ou uma caixa para que ele esteja realmente em condições satisfatórias quando dá necessidade do uso. Comunicar, por exemplo, à empresa qualquer alteração que o torne impróprio para uso, ou seja, o teu EPI está ruim, está te causando alergia, está gerando algum problema e algum desconforto, é importante que tudo isso seja comunicado para a empresa. Às vezes você pode usar ali um equipamento que pode te causar uma alergia e você vai ficar calado? Não, é importante que você comunique à empresa com relação a isso e cumpra, né, as determinações com relação àquilo que a empresa está te orientando para o uso adequado e a conservação do equipamento de proteção individual. Seguindo estas regras, literalmente você terá equipamento em condições satisfatórias quando precisar fazer a utilização do mesmo. Os equipamentos de proteção para a região dos olhos e da face, como os óculos, as máscaras. Os equipamentos de proteção para a proteção da cabeça, como o capacete de segurança. Os equipamentos para proteção respiratória, como as máscaras. Os equipamentos para proteção auditiva, seja o protetor do tipo concha, seja o do tipo inserção, que são aqueles dos tipos plugs descartáveis ou até mesmo aqueles feitos aí de silicone. Temos os dispositivos para proteção das mãos, como as luvas de proteção de vários tipos, modelos e tamanhos. Temos as botas e os calçados para proteção dos nossos membros inferiores, ou seja, dos nossos pés e dos nossos tornozelos, para proteção também do nosso corpo, do nosso tronco, vamos dizer assim, do nosso corpo inteiro, como os uniformes, as vestimentas feitas de raspas, feitas de trevira, feitas muitas vezes de material plástico impermeável, os uniformes de trabalho e várias outras possíveis aplicações. Temos os cintos de segurança a serem utilizados, por exemplo, nas atividades com risco de queda, como atividades em altura e entre vários outros tipos de dispositivo, para uso em espaço confinado, para uso em área classificada, para uso em ambiente com risco potencial de umidade, riscos por exemplo, de falta de oxigênio no ambiente de trabalho, como equipamentos de ar mandado. Então, várias possíveis aplicações. Então, da atividade que você faz e que você relaciona aí no seu dia a dia, eu gostaria que você citasse, por exemplo, deixa um comentário pra gente aqui nessa aula lá no YouTube. Se você clicar, por exemplo, lá no canal do nosso YouTube, deixa um comentário pra gente falando um pouquinho sobre quais são os equipamentos de proteção que você utiliza aí no seu dia a dia e quais as dúvidas muitas vezes que você tem com relação a ele. Ou caso você queira saber, por exemplo, se existe algum equipamento especial para alguma aplicação ou atividade que você realiza no seu dia a dia. Teremos o maior prazer em ajudar você com relação a isso. E no mais, nós vamos ficando por aqui e nós nos falamos aí no nosso próximo conteúdo. Um grande abraço e até mais. Tchau!